Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, no Papo de Empresários, no nosso caso, Papo de Empresárias. Estou aqui com a minha amiga e colega Mariana Tomé, advogada, que é a secretária do Conselho da Mulher da Associação Comercial. Eu sou vice-coordenadora. Meu nome é Bianca Botelho e temos a coordenadora que hoje não está aqui conosco, Roberta Oliveira, mas que também faz parte desse grupo. E hoje temos uma convidada, Deise Oliveira, que vai falar um pouquinho da trajetória dela, da história, e o tema da cozinha ao prato, o que é importante você saber para que você tenha segurança alimentar. E Mariana e Deise, vou pedir para vocês se apresentarem, apesar dessa pequena introdução que eu fiz, mas, por favor, se apresentem, meninas. Bem, olá, pessoal. Eu sou Mariana Tomé, sou advogada, sou secretária do Conselho da Mulher da Associação Comercial, como a Bianca bem explanou. É um prazer estar aqui hoje nesse podcast que nós vamos trazer muitas informações relevantes para vocês, empresários, que estão aí lidando no dia a dia e querem saber como ter uma noção estratégica em relação a processos, a sistemas dentro da sua empresa com a nossa convidada, Aline Deise. Obrigada, meninas. Obrigada para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Eu sou a Aline Deise, tá? Todo mundo me chama por Deise, então fiquem à vontade de me chamar por Deise. Eu sou médica veterinária de formação, sou especialista em gestão da qualidade, tá? E indústrias de alimento. Tenho também um mestrado em sustentabilidade agropecuária. E eu comecei a minha carreira já no controle de qualidade. Então, eu me formei na veterinária e já comecei a trabalhar em indústrias de alimento. Na indústria de alimento, eu comecei a aprender todas as ferramentas de gestão de qualidade e segurança dos alimentos em grandes indústrias e multinacionais. E hoje, eu tenho a minha empresa de consultoria, que é a Qualisan, Qualisan, consultoria sanitária, então Quali de qualidade e San de sanitário. A gente tem mais de 3.000 clientes em todo o Brasil. Estamos há mais de 15 anos no mercado, atuando em estabelecimentos do ramo alimentício. E o que te motivou a empreender nessa área de consultoria, na área de vigilância sanitária? Tá. O que me fez empreender na consultoria foram as dores e as dificuldades que os proprietários têm em tirar do papel aquele regulamento e levar para a realidade dele, né? Então, hoje nós temos diversos segmentos que atuam na área de alimentos e bebidas, a gente não pode esquecer das bebidas também, e aí cada local tem a sua realidade. E os regulamentos, eles são diversos, muito amplos, né? E que o empresário ele tem muita dificuldade de tirar aquilo do papel. Então, ele não sabe o que pode verdadeiramente, o que não pode, o que vai ser aceito numa fiscalização ou não, quais são as pessoas que ele verdadeiramente precisa contratar, qual é o perfil de contratação dele. Dessas pessoas que vão fazer a manipulação dos alimentos. Então, o que me fez empreender foi verdadeiramente isso. Na indústria, a gente tem o tempo todo esses desafios e essas dúvidas. E quando a gente vê um outro, principalmente no varejo, né, que existem diversas situações e nichos, é o que fez me tirar, né, a minha ideia e começar a empreender no ramo de consultoria, tanto na indústria quanto no varejo. E durante a sua jornada, qual que você percebeu que é a maior dificuldade do empresário? Por exemplo, você falou que tem dificuldade de colocar ali um processo, mas qual que você percebe assim que 90% das vezes está presente? É manter. Essa é a maior dificuldade, porque uma coisa é assim, todo mundo já deve ter tido uma experiência bem parecida com a que eu vou relatar agora. A gente sai da nossa casa e vai, por exemplo, numa pizzaria. Então, nós vamos na pizzaria. Chega, o ambiente é extremamente agradável, né? As pessoas, né, são muito bem treinadas,
Você escolhe aquela pizza, a apresentação vem fantástica, a pizza vem recheada, já né, te chama, já te atrai pelos olhos. Você come aquele produto e você se sente extasiada com o sabor. A próxima vez que você for pensar em pedir uma pizzaria, você vai sempre lembrar dessa situação. E aí você vai pedir a próxima pizza, com certeza, nesse mesmo lugar. E aí o que acontece é, você pede a segunda vez e não vem conforme o que você esperava. O recheio é diferente, a quantidade mudou, o formato mudou, diminuiu. Então, o manter é o maior desafio hoje que eu percebo. Manter por quê? Porque a gente tem alta rotatividade de funcionário dentro do estabelecimento. Então, tem funcionários que, se não muito bem treinado, se não muito bem orientado, ele faz do jeito que ele acha. Né? Ele faz da maneira que ele acha. Então, isso perde a característica e acaba perdendo o cliente. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, em manter o processo padrão. Lógico que os bastidores, né, como a parte documental é muito burocrática, né? Você manter um estabelecimento hoje de ramo alimentício, existe uma burocracia enorme por detrás, que aí a minha consultoria faz. Então, esse papel a gente acaba assumindo, fazendo com que o proprietário ele tenha mais tempo hábil de levar os olhos dele para outro ângulo do negócio dele. Né? Então, uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje é em manter o padrão dos produtos e manter o padrão de qualidade. Você fala isso, eu brinco em Aquidauana há 4 anos. E eu brincava que lá, os lugares que a gente ia, era tipo uma loteria. Tinha dia que estava maravilhoso. Tinha dia que eu falo, socorro Deus. E 2 únicos lugares, para não ser injusta, que eu sempre ia e sempre mantinha uma qualidade. Eu acredito que já não existe mais, que era da Rosângela. A Rosângela veio para Campo Grande, mudou novamente para Aquidauana, mas mudou a direção. E o outro tem até hoje, que é no Bistrô da Mari. Lá é maravilhoso e todas as vezes que você vai, o padrão e a qualidade são os mesmos. E é algo que realmente é muito difícil. É muito difícil. Eu falo sempre que você abrir um negócio já é um desafio, já é difícil, né? Você abrir um local, você atrair as pessoas é um outro passo. Mas você manter o padrão e você manter o cliente fidelizado é o maior desafio de todos, de todos. E quando a gente pensa em diversos ramos, é bem isso que você falou. Por que essa diferenciação? Porque um dia quem fez foi a Maria e no outro dia quem fez foi o João. E aí, se eu não tenho uma receita específica, se eu não tenho uma ficha técnica específica, se eu não treinei nem a Maria e o João para os dois fazerem exatamente as pesagens, exatamente o processo, porque isso muda muito, muito. Parece besteira, mas muda muito. Até a sequência, quando se põe os ingredientes, isso muda. E isso também facilita para o empresário. Porque Total. tem uma empresa familiar, e eu lembro que a Mari do Bistrô lá em Aquidauana, ela até conversou com um dono de um restaurante bem famoso da região, e ele não tinha essa gestão de processo. Então, quem fazia era sempre a proprietária. E ela estava sobrecarregada, e ela tinha receio de passar para os outros, porque não tinha receita ali para o pessoal fazer e seguir o passo a passo, porque ela tinha medo de alguém copiar e sair depois falando aí para todo mundo, abrindo um restaurante similar. E isso sobrecarrega o dono. Então, o seu serviço, além de tudo, também facilita para o dono, o empresário, ter gestão de tempo, qualidade de vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o que você falou, né? Esse medo. Eu tenho medo de escrever a minha receita e a minha receita for parar no meu concorrente da minha receita. Não, gente. Existem situações em que a gente precisa ter descrito. Né? A receita vai parar no meu concorrente? Talvez. Não, até eu como advogada digo, gente, um bom contrato estruturado, você tem ali uma cláusula de confidencialidade, de segredo de empresa, que ela vai te proteger. Mas não fica igual. Não vai ficar também. Não vai fica. Não fica. Não fica. Não adianta.
É igual a Coca e a Pepsi, né, gente? Exatamente. Então, não Coisas fica... similares, mas não são iguais. Não fica igual. E isso, assim, é muito nítido, é muito claro, é óbvio. E sempre assim, um local, ele sempre começa com um dono, e aí a empresa cresce, e aí ou o dono continua na cozinha, e ele delega alguém para fazer a parte administrativa, de marketing, de atração de cliente, ou ele sai. E quando ele sai, que eu falo muito para os meus clientes, que basicamente é um parto, né? Quando ele sai da cozinha, que ele vai explorar, né, o negócio dele, que aí ele vai aprender as outras ferramentas, esse é o mistério, esse é o segredo. Quando isso acontece, a gente já tem que estar com tudo alinhado. Quem vai assumir o lugar dele, quem vai ficar no lugar dele, vai fazer exatamente da forma em que sempre foi feito. E quais são os segmentos de empresa que precisam do seu serviço? A maioria delas é só do ramo alimentício? Tem outro, você faz POPs para outros segmentos? Como que funciona? Bom, a coalição hoje atende desde a indústria, varejo e outros nichos e segmentos de estabelecimentos. Então, quando a gente pensa sempre em alimento e bebida, a coalição está ali dentro. Então, nós atendemos indústrias do ramo alimentício de bebida também, frigoríficos, laticínios, né? E aí a gente faz toda a gestão de qualidade. Nas indústrias, eles possuem a própria equipe de qualidade. Então, eles já têm a equipe de qualidade. Nós entramos em auditoria em cima desse setor, para verificar se as ferramentas que são executadas ali dentro garantem a segurança do alimento que eles estão produzindo. E aí, quando a gente vai para o varejo, nós temos supermercados, açougues, padarias, hamburguerias, lanchonete, ou seja, tudo que tem alimento envolvido, seja fabricado ou seja manipulado, seja somente armazenado ou somente distribuído, tá? Então, todos esses segmentos, além de hospitais, escolas, né? E aí vamos estender o nosso braço para centros de estéticas e demais estabelecimentos que também têm seu regulamento específico e também precisam seguir algumas normas fiscalizatórias. É muito interessante. E você poderia explicar para a gente, porque assim, a gente conhece a vigilância sanitária, né? Ouve falar, mas assim, qual que é o papel desse órgão especificamente? Tá. O objetivo da vigilância sanitária nada mais é que fiscalizar estabelecimentos que interferem em risco à saúde humana, seja de risco baixo ou seja de risco alto. Então, quando a gente pensa num risco baixo, a gente pode pensar num estabelecimento como uma barbearia, um centro de estética, se for procedimento não invasivo. Quando a gente pensa em risco alto à saúde, aí a gente já vai nos hospitais, centros cirúrgicos, enfim. Nesse meio, nós temos o alimento, né? E o alimento, ele entra como risco porque ele acaba sendo uma via de transmissão de doenças, tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês é que, recentemente, em abril, agora, a Vigilância Sanitária, ela fez uma postagem, né, um folder, alertando os manipuladores de alimento com relação à hepatite A. A hepatite A, ela é um vírus que ela é transmitida através dos alimentos e bebidas, que são, né, através da comida e da água. Então, eles fizeram essa postagem alertando. O objetivo da vigilância é sobre risco com relação à saúde humana. E aí a gente tem as esferas. Nós temos a vigilância sanitária, que a gente chama de Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e nós temos as secretarias, que no caso a Vigilância Estadual e Municipal. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós temos a Cefal, que é a Secretaria de Fiscalização dos Alimentos. Então, é uma secretaria dentro da nossa prefeitura, onde os fiscais vão em estabelecimentos que vendem ou produzem alimento. Entendi. E quais são os maiores erros que você encontra nas empresas que ainda não estruturaram, né, os seus processos sanitários?
Assim, um dos maiores erros que a gente encontra é limpeza, falta de limpeza, falta de higiene. E higiene, quando eu falo, falta de higiene não só do setor, tá? Eu falo dos próprios manipuladores mesmo. Então, a gente encontra pessoas que estão manipulando alimentos sem condições, pessoas que não tomaram um banho ou que não tomam, tem esse tipo de dificuldade. Com a unha grande, né? Unha grande, cabelo solto, né? E nós encontramos, além disso, muita desorganização. E aí, quando eu penso em desorganização, eu penso não só num ambiente bagunçado, mas eu vejo falta de armazenamento de produto, armazenamento incorreto, produto que era para estar dentro de uma câmara, está em temperatura ambiente, muito produto vencido, né? E muito desperdício. Quando a maioria dos locais que, né, não tem ainda um sistema de gestão, ou não tem uma consultoria ou uma orientação, basicamente a gente entra num ambiente assim. As pessoas, elas são contratadas para fazer uma função, fazem da maneira que elas acham, né, sem ter uma orientação, e aí esse cenário vai sendo acumulativo, muito produto vencido, né? A gente encontra muita documentação e licença vencida, né? Esses são os ambientes que a gente encontra, e principalmente do colaborador, por parte do colaborador. E nesse cenário, a vigilância sanitária acaba autuando, impondo multas, né? Isso. Quais são essas consequências práticas de negligenciar isso tudo? Tá. As consequências é a interdição. Essa é uma cicatriz muito grande no estabelecimento, né? Então, acho que deve ser o maior terror, né, de um estabelecimento alimentício. Mas um estabelecimento, ele nunca vai ser interditado de uma hora para outra. Existem sinais. Existem sinais como esse que eu falei para vocês. Eu entro num ambiente totalmente sujo, um ambiente totalmente desorganizado, de colaboradores que usam aquele uniforme imundo, rasgado, sem condições de estarem manipulando alimento. E aí é perceptível, as pessoas observam, as pessoas, né, começam a reclamar. Começa aí. Antes de interditar, você tem que começar a ver as reclamações. As pessoas começam a reclamar. Quando as pessoas começam a reclamar, para tudo que você está fazendo e verifica. Dá atenção a isso, né? Porque se ela começou a reclamar, ela é uma de muitas que não te falaram nada. E de situações que todo mundo está enxergando. Então, ouça a reclamação e tenta corrigir. Para um estabelecimento começar a ser interditado, ele começa assim: atende uma reclamação, não se faz nada, começa uma, começa duas, até ouvir uma denúncia. E na denúncia ocorre da seguinte forma: a denúncia sendo feita pela vigilância sanitária, a vigilância sanitária vai até o local e verifica se realmente aquela denúncia procede ou não. Se procede, a vigilância tem dois caminhos. Ou ela interdita parcialmente o estabelecimento. Então, eu cheguei no supermercado, por exemplo, a denúncia foi na padaria, eles verificaram e interditaram somente a padaria. Ou existem situações em que a vigilância vai interditar todo o estabelecimento. E aí que é o grande problema. Problema, assim, de diversos fatores, né? Mariana sabe, ela é advogada, ela sabe que depois, para você desinterditar, você precisa fazer um processo. Então, você tem que verificar as não conformidades, fazer as correções, montar plano de ação, apresentar para os órgãos, eles verificarem se realmente foi. Mas, nessa janela, o estabelecimento continua interditado. E né? Aí é uma mancha na imagem da empresa. Total, né? total. Você, como consumidor, como é que você vai ter coragem de voltar lá, né? Menina, total. E eu dou um exemplo para vocês que aconteceu há 3 meses atrás. Eu não posso falar o nome, né? Mas foi um supermercado que me ligou pedindo ajuda porque ele foi interditado, né? E aí nós fomos, montamos o plano de ação, fizemos as correções, entramos com o processo para fazer a desinterdição.
é um supermercado de bairro, antigo, de décadas, mas um supermercado de bairro. Todo mundo ficou sabendo que foi interditado. Todos. E ele, basicamente, ele perdeu todos os clientes. Todos os clientes. E aí, agora está batendo desespero, porque manchou. Né? Ele perdeu a credibilidade perante as pessoas. E aí, nós estamos num outro processo, que é mostrar para os clientes de que, sim, houve o erro, isso é fato, não tem como negar. Sim. Não tem como negar. É uma cicatriz que vai ficar. Mas, com essa situação, a gente aprendeu e estamos no processo de melhoria. Então, é isso que eu combinei com ele. Deise, eu perdi muito cliente. E perde mesmo. Então, o nosso processo agora é trazer um novo formato de limpeza, de organização, de um bom recebimento, de um bom armazenamento, um processo controlado, mostrando um produto de qualidade. E aqueles poucos que entram vão perceber a diferença e vão começar a disseminar pela região. Esse é um processo muito difícil, que ele vai ter que segurar agora firme para manter até lá. Mas a interdição e a multa é uma cicatriz que é difícil para o estabelecimento, é uma das penalidades maiores. Esses clientes que te procuram, normalmente, sua clientela, a maioria te procura depois que tem uma interdição, ou tem muitos que têm essa consciência preventiva de vamos estruturar isso aqui para deixar a casa arrumada, para conseguir ter um fluxo melhor de processos? Tá, hoje, eu tenho estabelecimentos que me procuram porque já perceberam que, se não tiver um controle de qualidade daquilo que eles estão fazendo, eles estão perdendo cliente. Ponto. Então, eles perceberam que precisa ter gestão de qualidade, que precisa ter um controle sanitário, de que precisa a empresa estar regulamentada mediante uma fiscalização. Esses são os meus principais clientes, além de pessoas, de estabelecimentos que já têm um padrão muito bom de qualidade, mas eles querem chegar à excelência. Então, existem indústrias, principalmente panificação aqui em Campo Grande, de confeitarias aqui em Campo Grande, que eles já têm um padrão de qualidade muito bom. Tanto que, inclusive, agora no caminho me ligou uma. Falou, Deise, a vigilância sanitária veio aqui, está aqui. Eu falei, ótimo, você quer que eu vou até você? Ela falou, não, eu não tenho o quê, não me preocupo, está tudo tranquilo, você deixou os documentos estão todos certos, né? O controle sanitário dos meus funcionários está tudo certo, então eu não tenho que temer, eu só estou te avisando porque você nos orienta, né? Então, é desse padrão. Voltando à pergunta, hoje os meus clientes são esses, pessoas, estabelecimentos que perceberam que precisa padronizar para manter e fidelizar o cliente, estabelecimentos que têm um processo bom, mas eles querem se tornar excelentes, e, no caso, essa excelência, 3 desses, eles querem virar franquias, e outras que são essas situações em que já está interditado, ou que já tem autos de infrações, e não só em vigilância, tá, meninas? Não é só em vigilância sanitária, não. A gente pensa em infrações de PROCON, de Inmetro. Nossa, você fica falando isso, eu lembro, porque no Facebook tem um grupo que os empresários odeiam, os consumidores amam, mas eu sempre fico de olho, porque ali sai cada barbaridade, que é aonde não ir em Campo Grande. Esse grupo é famoso. Aquilo ali, tem situações que realmente, né, teve um dia, agora você está falando de panificação, essas questões, eu lembro que teve alguém comentou que comprou um salgado, tinha uma barata no salgado, e era não lembro o supermercado, acho que era supermercado. E aí a galera foi em cima, tipo, eu já fui, é ruim, não sei o quê, não. Mas tem hora que tem cliente que tá ali. Gente, não tem fundamento que o consumidor tá falando. Porque você fala PROCON, lembro disso. Que o PROCON, tipo, o consumidor, óbvio, né? Muitas vezes a empresa acaba tomando uma decisão por conta do consumidor que tá sendo, tipo, o guia para onde ir. Mas tem algumas situações que não tem nenhum fundamento. Exatamente. E eu acho que é válido o que você trouxe de que, quando tem reclamações ali na empresa, por mais que
a empresa seja resistente, não custa nada ouvir e ver se realmente tem pertinência para melhorar. Porque algumas ponderações não vão ter fundamento. Mas aí você já tira pensando, não, tá, isso daí foi inválido. Não, e a paz no coração, quando você tem os processos estabelecidos, os documentos em dia, você tem os treinamentos. Lógico, uma coisa ou outra pode acontecer, mas você sabe que o teu processo é seguro, né? Exatamente. Então, você consegue, inclusive, se justificar de uma forma muito mais Com rápida, certeza. né? E com evidência, né? Sim, Porque gestão da qualidade se baseia em evidências, né? sim, evidências. Agora, vocês falaram uma coisa, assim, que é perfeito. Né? Nesse meio de documentações, né, de regulamentos técnicos, a gente precisa ter as evidências. Uma das coisas que eu falo muito para os meus clientes é que eles falam, Deise, mas não foi aqui, né? Ou alguma situação de que, ai, meu Deus, estão falando que é daqui. Eu falei, como você tem que provar? É você que tem que provar que não é daqui. É você que tem que provar que o processo foi feito corretamente. É você que tem que ter as evidências de prova, e não ao contrário. Essa situação aí que tem aonde não ir em Campo Grande, tem muita coisa que é real, verídico, infelizmente, tá, meninas? Infelizmente, porque quando a gente vai a campo, né, quando a gente vai para a realidade, infelizmente, a maioria dos estabelecimentos, eles não estão 100% próximo daquilo que traria uma segurança alimentar para quem está consumindo. Ponto. Mas existem situações que são, né? Mas deve ser investigado. Tudo começa com uma reclamação. O cliente reclamou, para o que você está fazendo e verifica se é pertinente ou não. Se for, corrija. Porque Que ainda dá tempo, né? Que ainda dá tempo das pessoas começarem a perceber de que você notou, de que você corrigiu, do que houver uma denúncia, tá? Isso é verdade. Quais são os principais serviços que sua consultoria oferece e como eles se integram à rotina de um negócio? Tá. Os principais serviços que a gente oferece é a consultoria em si. Então, a consultoria, a gente vai até o estabelecimento, faz um levantamento, um diagnóstico, monta um plano de ação de melhoria, faz uma reunião com o dono, ou os proprietários, líderes, os supervisores, e faz o direcionamento disso tudo, de todas essas melhorias, né? Esse é o papel da consultoria. Então, a gente faz o processo de orientação. Qual o melhor caminho a ser tomado de forma mais rápida e eficaz, pensando sempre em segurança dos alimentos. Outra situação Ai, desculpa, Mariana. Vocês Não, fazem imagina. treinamento também? Sim. Da equipe? Sim, sim. Vocês fazem POPs, receituários, né? Sim. A gente faz tudo isso. Então, voltando ali na linha de raciocínio, nós fazemos esse serviço de consultoria, mas também a gente faz o serviço de assessoria. O assessoria é a gente ir até a empresa, verifica os pontos de melhoria, faz o levantamento de diagnóstico e nossa equipe vai e realiza e executa. E entrega implementado o processo e o proprietário dali em diante ele vai mantendo, ok? E aí, quais são os nossos serviços? Primeiro, regularização do estabelecimento. Então, regularização mediante todos os órgãos fiscalizatórios. Porque se eu penso em açougue, eu tenho mais órgãos fiscalizadores do que numa padaria. Então, regularização desses estabelecimentos. Nós fazemos todo o controle de documento, e aí entra a questão do manual dos POPs, que é muito importante. Um estabelecimento que manipula alimento, o começo dele de padronização é os procedimentos operacionais padrões. Então, como é executado, de que forma é executado, em quanto tempo, e se acontecer alguma falha, o que eu faço? Aconteceu alguma falha no seu processo, o que você faz? Tem que estar descrito. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um reprocesso? Eu posso fazer? Ou eu tenho que descartar? E qual a forma de descarte? Então, tudo tem que estar descrito. E o manual também. O manual de boas práticas, ele fala todos os detalhes da empresa.
desde a metragem da empresa, quantos metros quadrados, quais são as áreas, quais são as cores das paredes, o piso, os equipamentos, os utensílios, como está a saúde do meu colaborador, como eu cuido da saúde do meu colaborador, tá? Isso é muito importante. Isso é incrível porque muita gente não sabe, né? Que acha que é só ali a manipulação em si do alimento, Não. mas o fator humano, né? Se você está com uma equipe, por exemplo, que está inteira doente, gente, isso vai ser transmitido de alguma forma, né? Sim. Por isso que, voltando lá atrás, a nossa Vigilância Sanitária Municipal fez esse folder alertando sobre hepatite A. Então, é importante, eles fizeram esse folder e fizeram com que os fiscais distribuíssem isso e nós, consultores, também. Essa informação precisa chegar, porque se eu tenho um manipulador doente disseminando alguma doença que é transmitida por alimento, eu tenho que ter um plano de ação com relação à saúde dele. E eu preciso também cuidar da saúde dele enquanto ele está dentro do meu estabelecimento. Então, ele ir ao médico uma vez por ano, ele fazer um exame uma vez por ano e constatar a saúde dele. Tá? No Manual de Boas Práticas, ele também traz como eu devo receber a mercadoria. Eu não posso receber a mercadoria de qualquer jeito, assim como eu não posso distribuir ela de qualquer jeito. Hoje a gente usa muito o celular e pede muito a comida para ser delivery, né? Para ser entregue em casa. Então, até esse trajeto de transporte também é descrito no manual. Como e quando e quanto tempo tem que sair da minha cozinha e chegar no consumidor, para que você consuma esse alimento em tempo hábil antes de estragar. Então, um marmitex, uma marmita, por exemplo, é tudo cronometrado. Tá? Então, deve ser tudo cronometrado. O tempo de preparo, quanto tempo aquele alimento vai ficar em trânsito para ser distribuído até chegar na sua mão. E a gente mora num lugar que o clima não ajuda muito, né? Porque esse calor aqui... Exatamente, exatamente. Então, quando a gente pensa nessa distribuição de alimento, e como você mesma falou, né, esse alimento lá dentro de uma marmita, onde o ambiente externo já está muito quente, já favorece, né, existe todo um controle de temperatura antes de sair dali. Se ele não tem uma temperatura ideal para que saia do restaurante até a sua casa, ele não sai. Um comentário, eu tenho muito medo, por exemplo, dos restaurantes de sushi e sashimi. Eu confesso porque que eu adoro, né, a culinária japonesa e sempre assim tento ficar atenta nos estabelecimentos que eu vou, justamente, né, a gente como leigo e como consumidor, você não sabe exatamente como isso é manipulado, né? Tem alguma dica para a gente prestar atenção assim em um estabelecimento que tem as boas práticas, né? O que a gente pode observar estando de fora? Ou não, dá para perceber. Tem uma luz. Tem. A primeira coisa, quando a gente vai num estabelecimento, você verifica sempre ali, principalmente ali na direção do caixa, onde a gente faz o pagamento, olha nas paredes e verifica se ali na parede tem fixado o alvará de funcionamento, se tem fixado a licença sanitária, né, que são obrigatórios, e verifica se o estabelecimento tem alguns cuidados com relação ao consumidor. Então, vê se ele tem um livrinho do manual, por exemplo. Por que eu falo isso? Porque quando o estabelecimento está regularizado mediante a fiscalização, é porque ele já foi fiscalizado, né? E ele recebeu a licença. Então, isso já é um passo. Chegou no local, verifica onde estão os caixas de pagamento e sempre olha lá se está fixado, porque é obrigatório estar fixado quando, né, é válido. Verifica se tem um alvará de funcionamento, verifica se tem a licença sanitária e, quando é açougue, verifica se tem lá o nome do veterinário, que é um papel que está lá, esse Conselho de Medicina Veterinária. Então, vê se tem esses documentos. Se for açougue, do Conselho de Veterinário. Ok. Tem lá, encontrei, está fixado.
qual outro ponto que eu posso me sentir segura entrando dentro do estabelecimento? Olha o colaborador. O ambiente pode estar limpo, lindo, agradável. As áreas que a gente fala, a área de venda, a área onde as pessoas se sentam para comer, geralmente é o local onde é mais limpo e organizado mesmo, né? Mas olha o colaborador. Observa o colaborador que vai trazer a bebida para você. Observa o colaborador que está trazendo, né, o seu pedido, o seu alimento. Se você perceber que na mão dele a unha está comprida, se você perceber que ele visualmente está com aspecto sujo, uniforme sujo, que ele está de chinelo, se tiver nessas situações, você já pode ter certeza que não tem um controle sanitário adequado para a pessoa que está ali, né? Na área de buffet, quem dirá quem está dentro da cozinha. Então, observa sempre o funcionário, tá? E outra dica muito importante é como a comida sai da cozinha. A comida saiu da cozinha porque a gente chama de óculo, né? Por uma janelinha, ou alguém sai de trás, passa em diversos ambientes e traz a comida. Então, observa sempre esse movimento. Por que a gente fala? Principalmente, né, quando a gente vê que o alimento ele já vem direto para você, né, você vê, né, ele saindo direto para você, significa que a cozinha está bem próxima, significa que o processo foi feito ali de imediato. Quando você vê que você não sabe por onde está vindo a comida, você não tem essa percepção de quanto tempo aquele alimento estava preparado, então é um dos indicadores, dos sinais que você tem que sempre verificar. Então, chegou no local, viu se os documentos obrigatórios, que é documentos obrigatórios que tem que estar fixo para o consumidor, está lá na parede. Se o colaborador está com o sapato fechado, uniforme limpo, sem adorno, né? Adorno é isso aqui, ó. Então, adorno é brinco, anel, é piercing, é um monte de aparato. E ele está trazendo o seu alimento porque ele acaba sendo um manipulador indireto. Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E também saber por onde que está sendo manipulado aquele alimento. Tá? Esses são os parâmetros. Deise, e aqui nós temos uma pergunta que é uma pergunta, acho que polêmica, né? O famoso frango, que a gente ouve 1000 dicas de manipulação, né? O que deve fazer, o que não deve fazer. A salmonela, que falam, né? Que é uma bactéria, né? Grave, né? E pode até matar. Então, assim, o que a gente faz com o frango? Na cozinha eu pego o frango assim, eu já vou passando bucha e sabão em tudo. Porque eu medo, eu falo, cara, aqui não tem, hein? Eu lavo a tábua, a faca com água quente, mas eu não sei se isso de fato resolve o problema. Para diminuir, né? Quando a gente pensa em frango, a gente pensa na salmonela, óbvio, né? Mas para diminuir o risco de contaminação na cozinha, é você pegar o frango, abrir a embalagem já na panela e na panela você já levar diretamente para o fogo. O que é de costume da maioria das pessoas é abrir a embalagem na pia, lavar o frango e pôr na panela. Não, porque você está lavando a salmonela da pele do frango e a salmonela vai ficar tudo ali na sua pia. Você está tirando ela do frango, a água está escorrendo ela e ela vai ficar tudo na sua pia. O que mata ela é o calor. Então, é o fogo. Então meu sabãozinho ali não está adiantando nada. Para fazer a limpeza e asepsia da pia depois de manipular, você tem que fazer, né? Você pode lavar com água e sabão, vai matar ela, diminuir a quantidade delas ali presente, né? Mas, eu quero diminuir o risco. É pegar a embalagem, abrir a embalagem já na panela e fogo. Né? No caso, por exemplo, que né, para picar o frango, manipula em tábua, faca, tudo. Depois a gente lava esses utensílios com água quente. E sabão. Não, água e sabão é o suficiente. Isso. E se você tiver um álcool para borrifar, melhor ainda.
tá? Mas esse costume de lavar, não só a carne de frango, tá? Ou de bovino também. Esse costume de, comprei carne, vou lavar. Não se lava a carne. Você está tirando as bactérias que tem, os micro-organismos que tem, que podem ter superficial, que faz parte também, tá? A salmonela, ela faz parte do trato gastrointestinal dali da ave. Então, em algum processo produtivo, se houver ruptura, ela vai mesmo para a carne. Então, não se lava. Quer matar micro-organismo, é fogo. E aí a gente pensa no bovino, né? Eu sou sul-mato-grossense, adoro uma carne selada. Aquela carne que... Só dá um susto. Adoro, adoro. Mas é correto comer? Não, eu não matei tudo. Existem pontos da carne, né? Eu só posso consumir de forma segura, matando todos os micro-organismos, quando eu já não vejo nenhum ponto de vermelhidão naquele corte. E aí, no suíno, a mesma coisa. Então, quer matar micro-organismo? É fogo. Então, é cocção, é assar, é cozinhar e muito bem. Esse é o segredo da salmonela. Finalizando o nosso podcast, e nós temos o hábito, a gente começou a implantar hoje, você é a primeira que vai estrear esse nosso hábito aqui, ó, de fazer uma pergunta para todos os nossos convidados. Então, você que vai ser convidado, saiba, você terá que responder essa pergunta. Que é, qual foi o maior desafio que você encontrou na sua carreira atuando na área de vigilância sanitária? O maior desafio que eu ainda encontro, né, é o entendimento. Quando a pessoa fala vigilância sanitária, meu Deus do céu, é fiscal, é problema, burocracia, é chatice. Esse é o meu maior desafio. E desmistificar isso para os colaboradores. A empresa nos contrata para fazer gestão de qualidade, para que ele não tenha problemas com fiscalizações. E quando os colaboradores percebem que eles nos contrataram, aí já começa, já vem a chata, já vem a reclamona, já vem isso, já vem aquilo, já vai pedir aquilo, já vai mandar fazer isso. Esse é o nosso maior desafio. E aí a gente quebra como? Explicando o porquê. Esse é o segredo. Nós temos mais de 32 treinamentos. E aí, todos os treinamentos, a gente pergunta, quanto tempo você manipula alimento? Eu manipulo alimento faz 15 anos. Você sabe por que não pode o celular dentro da cozinha? Não pode porque o dono não quer que eu fique no meu celular, não quer que eu fique no Instagram. Não. Você sabe o porquê, verdadeiramente? Então, é a pessoa entender o porquê não pode. Quando ela entende, aí ela começa a mudar o comportamento. E aí ela começa a olhar o nosso trabalho com outro ângulo. O não, né, por curiosidade. Por que não pode celular dentro da área de manipulação? Não pode porque eu lavo a minha mão, sei lá, mais de 30 vezes por dia, com água e sabão. Quantas vezes alguém aqui da sala, ou quantas vezes as pessoas que estão ouvindo aqui, pega o celular, coloca embaixo da torneira e lava com água e sabão? Ninguém faz isso. Apesar de que os celulares hoje, né, falam, não, é a prova d'água, mas ninguém pega o celular, coloca embaixo da torneira e lava com água e sabão. E aí eu pergunto, aonde que o celular está com você? Em que momento o celular está com você? Em todos os seus momentos. Enquanto você dirige, enquanto você trabalha, enquanto você cozinha, enquanto você está no banheiro. Então, o celular, ele é uma fonte de contaminação. É praticamente Ponto. Um vetor, né? Ponto. Então, não pode o celular por conta disso. Não é porque, lógico, não é para eu, no meu momento de trabalho, não entrar no Instagram. Não é para eu me distrair. Existem outros fatores, que eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando. Mas o entender o porquê, o colaborador ele precisa entender o porquê. Aí desmistifica a nossa presença. Porque hoje eu tenho a minha empresa aqui em Campo Grande e na região, eu tenho a minha equipe, que também são colegas veterinários, que também tem os nutricionistas, que tem os chefes de cozinha, porque a gente ajuda em tudo. Então, os funcionários entenderem o porquê. O porquê do uniforme limpo. Por que a Mariana tem que lavar o uniforme todo dia? Por que a Mariana tem que tomar banho? O porquê, entendeu?
É as pessoas entenderem o porquê. Por que eu tenho que ir no médico todo ano tirar sangue? Ai, mas que esse meu patrão, por que manda eu, entendeu? Por que eu tenho que fazer esse treinamento de novo? É isso que a gente vem desmistificando. Esse é o meu maior desafio. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Já estamos aí sabendo como nos comportar como consumidores na hora Ficar de olho. Ficar de olho na hora que, né, vai no restaurante. É uma parte importantíssima, né? Porque, imagina, uma comida contaminada pode prejudicar, né? E até matar. Mata. Né? Sim. Sim. Né? Então, a gente lida com uma parte muito sensível, né? E que bom que existem empresas que orientam, né, os colaboradores e os empresários para justamente a gente ter essa segurança, né? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. E Quem obrigada. quiser te encontrar, contratar os seus serviços, qual é o seu canal? WhatsApp, Instagram? Tá, nós temos o meu Instagram, tá? Que é a Aline Daisy. Então, Aline com 2 L's, Daisy, Dayse, ou o Instagram da Qualisan Consultoria, @Qualisan Consultoria. Vocês vão lá e me chamam no direct. Joia, e até a próxima, pessoal. Até! Obrigada.